A paz do Senhor Jesus, bom dia com alegria. Hoje é dia 4 de novembro, o ano é 2020 e nesta manhã eu gostaria de compartilhar uma mensagem que se encontra lá em Daniel, no seu capítulo 6, versículo 26 ao 28, que diz assim: Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, aleluias. É uma palavra gloriosa. É uma palavra que nos traz, assim, um grande incentivo nesta manhã. O título da minha Bíblia diz Daniel na cova dos leões. E se você meditar esse capítulo 6 inteiro de Daniel, você vai ver o grande livramento da parte do Senhor que Daniel teve, né? O Senhor livrou Daniel ali na cova dos leões, porque Daniel ele é um exemplo de fé, ele é um exemplo de fidelidade a Deus. Ele é um exemplo de que quando nós permanecermos firmes na fé, diante de qualquer cenário desfavorável, o Senhor está conosco. Às vezes nós olhamos alguns cenários que nós vivemos e muitas das vezes não entendemos os cenários onde nós vivemos, né? Porque quando nós somos fiéis ao Senhor e nós somos provados para sermos aprovados, muitas das vezes nós não entendemos, né, o processo então, que nós estamos passando. Mas Daniel, ele tinha convicção. Daniel, ele é um exemplo de fidelidade, né? Daniel, ele se destacou pelas suas qualidades e ele era assim muito estimado pelo rei Dário. O rei Dário, ele desejou colocar Daniel à frente do governo de todo o império, né? Porque com o crescimento e a expansão do império persa, a conquista de Babilônia, o rei ele viu a necessidade de nomear 120 governadores para administrar as províncias. E dentre esses 120 governadores, ele elegeu 3 superiores, e um desses 3 era Daniel. E vocês sabem, irmãos, que toda pessoa que ela tem a presença de Deus, toda pessoa que ela se destaca por ter a presença de Deus, ela é perseguida, ela é afrontada, né? E nós vemos aqui, Daniel, ele, além dele ser um exemplo de fé, de fidelidade a Deus, ele era um homem que ele tinha o brilho do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem que ele se destacava, ele era um homem que ele não se corrompeu. Indo para a Babilônia, sendo escravo, ele não se corrompeu, né? O rei o rei, além de demonstrar, ele gostava muito, admirava Daniel, porque ele era um jovem íntegro, dedicado, né? Mesmo ele sendo escravo, ele não era um jovem amargurado, não vivia de cara feia, muito pelo contrário. Quem possui a presença de Deus, quem tem o brilho do Espírito Santo de Deus é diferente. O olhar é diferente, o brilho é diferente. Não é uma pessoa raivosa, não é uma pessoa que está sempre de mau humor, uma pessoa que está sempre reclamando, né? Daniel, ele despertou o carisma do rei, porque ele era diferente. Mas assim como ele despertou as coisas boas, ele também despertou as coisas ruins. Porque vocês já viram pessoas que são... que brilham, pessoas que têm luz própria, pessoas que são tementes a Deus, não serem perseguidos? Não, é impossível. Se você não for perseguido fazendo a vontade do Pai, você está no caminho errado. Todos nós que fazemos a vontade do Senhor, todos nós que somos árvores frutíferas, somos perseguidos, somos invejados. E não pensa que é longe, não. É no nosso convívio mesmo, né? A inveja, a raiva dos opositores, dos outros que olhavam para Daniel e viam em Daniel um potencial que eles não tinham, fizeram com que eles tramassem, né? Eles queriam de alguma forma vasculhar a vida de Daniel, tentar assim achar alguma coisa para incriminar Daniel, para desmoralizar Daniel.
Só que ali havia um grande exemplo de caráter cristão, irmãos. Ali havia um exemplo de como servir a Deus de maneira excelente. Mesmo ele estando sob pressão, o caráter dele não foi corrompido, né? A inveja daqueles homens era algo terrível. Porém, o Senhor contemplava o coração de Daniel, né? Eles armaram aquele plano maléfico, porque eles fizeram com que o rei emitisse um decreto proibindo que qualquer pessoa orasse a qualquer divindade por 30 dias. E Daniel, quando ficou sabendo, o que ele fez? Ele foi orar, ele entrou no seu quarto, abriu as janelas e foi clamar ao Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia. E ele tinha esse costume, era a sua intimidade com Deus. Ninguém poderia tirar dele, ninguém poderia proibir. Nenhuma proibição intimidaria Daniel, porque Daniel, ele tinha um coração voltado à presença do Pai, né? E aqui eu vejo um homem que ele escolheu não abrir mão de Deus. E aqui, irmãos, eu vejo um grande exemplo da parte do Senhor. Porque quantas vezes eu e você abrimos mão de Deus? Quantas vezes eu e você abrimos mão do Senhor por coisas tão pequenas? Essa atitude de Daniel o colocou na cova dos leões. Ele precisava ficar somente 30 dias sem orar, mas ele não se prostrou, ele não se curvou diante desse decreto. Muito pelo contrário, ele estava ali, obediente à voz do Senhor. Mesmo ele sendo atirado em um lugar sujo, mesmo ele sendo atirado numa cova, irmãos, ele confiou que o Senhor estaria com ele. Eu acho que houve temor, mas a confiança foi maior do que o temor. Enquanto ele corria risco de vida por orar, irmãos, ele não se curvou, ele não se prostrou. Ele corria risco de vida, mas ele orou, ele clamou, ele foi fazer aquilo que ele tinha o costume de fazer. E nós, irmãos, por muito menos, por nada, deixamos de orar. Nós deixamos o sono, a preguiça, a incredulidade, muitas das vezes assolar a nossa vida, né? O Senhor traz nesta manhã esta reflexão. Por que nós abrimos mão do Senhor por coisas tão pequenas, por coisas tão banais? Por que nós não olhamos para o foco? Por que nós não prosseguimos para o alvo? Por que nós não confiamos? Por que nós muitas das vezes não entregamos ao Senhor tudo aquilo que vai ao nosso coração, tudo aquilo que vem para nos desestruturar, tudo aquilo que vem muitas das vezes para nos entristecer? É normal que nós venhamos ter medo diante de algumas circunstâncias. Existem circunstâncias, irmãos, que elas sobrepõem a nossa realidade. O que não é normal é a gente esquecer, é a gente duvidar daquele que é maior que toda circunstância que nós vivemos, que toda luta, que toda prova, aquele que é maior do que um decreto que é assinado pelo homem. É surpreendente ver, irmãos, a forma como Daniel serviu a Deus. O rei sabia que ele servia a Deus continuamente. Irmãos, nós temos que nos espelhar, nós temos que olhar para Daniel como nosso exemplo nesta manhã. Sabe, irmãos, o rei, mesmo ele sendo ímpio, ele pediu a Deus por Daniel. Ele naquela noite ele não comeu, ele não bebeu, ele não quis ouvir músicas, ele se preocupou. E aqui nós vemos um ímpio preocupado com um servo do Senhor. Sabe? De manhã ele levantou aflito e foi lá chamar, já tipo assim pensando, já era, Daniel já não existe mais. Mas ele chamou a Daniel e Daniel respondeu. E ali ele sentiu um alívio. Ali ele viu a força do Deus de Daniel. E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Deus que a gente serve, ele tudo pode. O Deus que a gente serve, ele é maior do que qualquer situação de adversidade que nós estejamos vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o vale, qual é a cova que você está. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas acredite, o Senhor é maior do que tudo isso. Se você não corromper o seu coração, se você voltar os seus olhos para o Senhor, se você olhar somente para o Senhor, nesta manhã, você vai ver a glória do Senhor se manifesta dentro desta cova. A glória do Senhor se manifesta dentro desse vale. O rei, ele era ímpio.
Ele teve interesse por Daniel. E muitas das vezes, as pessoas que vão ter interesse pelas nossas vidas não são as pessoas que convivem com a gente, não são as pessoas que congregam com a gente, não são as pessoas que estão no mesmo cenário que a gente, são outras pessoas, sabe? Eu vejo na vida de Daniel um espírito excelente, assim como eu vi na vida de José. Os dois obtiveram carinho e respeito de pessoas ímpias. José, ele também obteve o carinho e respeito de Faraó lá no Egito. Os dois, ambos, serviram a Deus com excelências. Serviram a Deus, serviram aos seus senhores na terra. Tanto José serviu a Faraó, como Daniel serviu ao rei Dário com excelência. Sabe, com a autoridade da parte do Senhor. Eles deram o seu melhor, eles honraram a Deus em todo o tempo, eles honraram a Deus com o comportamento, com a ordenância do Senhor, eles tiveram comprometimento, eles tiveram caráter cristão. Ah, irmãos, que o Senhor produza em nós o mesmo comprometimento que havia em Daniel e José. Que nós, ao sermos acusados de alguma situação, nós sejamos considerados inocentes, porque é o Senhor que traz a inocência, é o Senhor que prova o nosso caráter, é o Senhor que mostra quem nós somos. Que nós, ao sermos confrontados pelas dificuldades, pelas calúnias, que nós, ao sermos difamados, nós venhamos ter em mente que nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós venhamos ter em mente que nós não devemos se curvar, se prostrar, que nós venhamos ter o relacionamento que eles tiveram para com Deus. Ah, irmãos, está escasso nos dias de hoje o relacionamento para com Deus, mas que eu e você venhamos fazer a diferença. Como está o seu relacionamento com Deus nessa manhã? Em quem você tem depositado a sua confiança? Você está disposto a passar por qualquer coisa por amor ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós conhecemos? Os inimigos de Daniel queriam destruí-los, mas eles foram instrumentos de promoção. O plano de destruição se converteu em plano de promoção. Daniel teve dupla honra. O rei Dário, ele emitiu um decreto, e foi aqui onde eu li, irmãos, no versículo 26, ele emitiu um decreto, irmãos, aonde todos os domínios do império teria que reconhecer o Deus de Daniel, teria que reverenciar ao Deus de Daniel. Daniel, ele não abriu mão de Deus, e Deus não abriu mão de Daniel. A proibição de orar se tornou em legalização. Foi legalizado pelo rei. Todo o império deveria reverenciar o Deus de Daniel, o Deus de Israel. Os inimigos, irmãos, eles armaram um plano para condenar o servo de Deus. A inveja era o motivo principal. Daniel não abriu mão do seu compromisso com Deus e foi honrado com livramento e reconhecimento. Que você, nesta manhã, entenda que você não deve abrir mão do seu compromisso para com Deus. Não abra mão da sua intimidade com Deus. Não abra mão. Coloque a sua fé em ação. Pois se você não abrir mão do Pai, Ele não vai abrir mão de você. E sabe quais são os princípios fundamentais? Presença de Deus, caráter cristão, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, comprometimento com Deus e com a obra de Deus, humildade e entrega. Que vocês possam ser alcançados nesta manhã. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de bondade, Deus de justiça, Deus de glória, Deus de amor. Nós te engrandecemos, papai, nesta manhã. Nós te agradecemos, porque mais um dia, Senhor, o Senhor nos deu sopro de vida. Mais um dia o Senhor nos permitiu acordar. Mais um dia o Senhor nos trouxe uma palavra que nos encoraja a prosseguir. Senhor, nós não devemos nos curvar, nós não devemos nos prostrar, nós devemos ter confiança em Ti. Nós devemos, Senhor, exercer a nossa fé dia após dia. Nós devemos, Senhor Jesus, buscar a Tua presença, buscar a Tua face. Nós devemos, Senhor Jesus, ter caráter cristão. Nós devemos ter intimidade para contigo, relacionamento, compromisso. Nós temos que ser humildes, nós temos que nos entregar diante de Ti, Senhor. Porque se nós não abrirmos mão do Senhor, certamente o Senhor não abrirá mão de nós.
O Senhor é o Deus que contempla as nossas vidas. O Senhor é o Deus que contempla tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus de maravilha. Ah, Senhor, nós escolhemos nesta manhã não abrirmos mão do Senhor. Que o Senhor venha contemplar o desejo que há em nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar conosco em todas as situações da nossa vida, toda e qualquer adversidade, toda e qualquer situação. Senhor, que nós venhamos ser avivados pela tua obra, avivados pela tua palavra, que nós venhamos ser abraçados nesta manhã, que nesta quarta-feira, Senhor, nós possamos ser cheios da tua presença, que nós possamos ser abençoados por ti, papai. Ah, Senhor, visita cada um de nós, visita, Senhor, os nossos lares, visita, Senhor Jesus, o nosso coração, visita, Senhor Jesus, o nosso trabalho, visita, Senhor Jesus, todos os lugares por onde nós andarmos, que a tua presença venha ser notória, que o Senhor venha, Senhor Jesus, contemplar em nós, Senhor Jesus, os verdadeiros adoradores, adoradores que não se prostram, adoradores que não se curvam, adoradores, Senhor Jesus, que mesmo em cenários desfavoráveis, se curvam diante da tua presença, te adoram e confiam, te adoram e buscam, te adoram e perseveram, Senhor, porque nós somos o seu exército, aqui nós estamos nos preparando para morar contigo e que nós possamos ser alcançados por ti. Aleluias, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Eu sou obreira Dulce, do Ministério Assembleia de Deus Livres em Cristo, que fica situado na rua São Gonçalo do Abaeté, o número é 369, Parque Tietê, Zona Norte de São Paulo. Temos culto sexta-feira, culto da libertação, às 20 horas. E temos culto, irmãos, domingo, culto da família, com Santa Ceia do Senhor, encerramento da campanha Resistindo ao Mal, tem sido uma bênção, o Senhor tem trazido palavras abençoadas, né? Que nós venhamos ter perseverança da parte do Pai, que a cada dia nós venhamos nos superar, porque se nós confiarmos no Senhor, certamente nós vamos superar toda e qualquer adversidade, porque juntos nós somos mais fortes. Eu oro por você, você ora por mim, e juntos venceremos e romperemos toda e qualquer limitação. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Se vocês não puderem estar na igreja na sexta-feira, venha no domingo, venha ceiar, venha ouvir uma palavra abençoada da parte do Senhor. 18h30, irmãos, é o nosso culto da família, com Santa Ceia do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus venha habitar em cada coração e que vocês venham ser avivados pelo Senhor. Glória a Deus, aleluias.